começar. Nosso tema é o livro Decifra-me ou Te Devoro. Um livro que foi premiado na categoria teórico, do Prêmio Finilige 2018, produção 2017. A autora é Vera Maria Tisman Silva e a editora é Cânone Editorial. A categoria teórico é muito especial para a gente, porque ela é voltada diretamente para o público adulto, né, professores, pais, que queiram lidar com esse tema, leitura, literatura, biblioteca, formação de leitores. Então, e a mitologia grega é um tema que nos encanta muito, né? Nós temos aqui a Ninfa Parreiras, professora, escritora, conhecedora, psicanalista, que vai fazer uma junção dessas coisas todas e falar para a gente sobre esse livro. Boa tarde a todas. Obrigada, Marisa, pelo convite da Fundação do Livro Infantil Juvenil, instituição que eu prezo muito, onde eu me formei, na verdade, né? Onde eu trabalhei mais de 20 anos, e estou aqui numa cadeira, que foi uma das cadeiras que eu cheguei lá e sentei, né? Eu era jovenzinha, estudante de letras. Essas cadeiras eram de madeira sem pintura, né? São de madeira maciça, lá no prédio Palácio Gustavo Capanema. E quando eu entrei aqui, eu dou de cara com as cadeiras, essas cadeiras lindas que me trazem boas recordações. E cochichei com a Marisa. Eu falei, são as cadeiras de lá, porque elas estão pintadas, mas eu me lembro de chegar e sentar numa cadeira dessa. E para quem está chegando, uma estudante de faculdade, de letras, para trabalhar no prédio onde a Fundação funcionava, o Palácio da Cultura, onde Drummond tinha trabalhado, a gente se sentia assim, já o máximo, né? Mas são boas recordações do trabalho com a Fundação. E hoje eu estou aqui para falar desse livro, Decifra-me ou Te Devoro, o mito grego na sala de aula, da professora Vera Maria Tisman. Ela é professora da Universidade Federal de Goiás, ela muito estudiosa, grande pesquisadora. Pesquisou a obra da Lígia Bojunga, Lígia Fagundes Telles, Marina Colassante, Silvia Ortoff, Ana Maria Machado. Ela tem um trabalho assim interminável. Atualmente ela está aposentada, mas continua nessa empreitada de estudos. E vários livros que ela publicou juntamente com os alunos, em parceria com textos de colaboradores. E o ineditismo desse livro dela, além de ser um livro muito bonito, daqui a pouco eu vou passar para vocês também manusearem, é um livro com um projeto gráfico belíssimo, é porque ela traz um mito para perto do professor, para a realidade da sala de aula. A gente tem na mitologia grega um arsenal, né, um acervo de mitos que são criações fantásticas que nós herdamos dos gregos e que são muitas vezes conhecidos e às vezes tratados com um certo superficialismo, com um certo reducionismo também, né? E o que ela faz aqui é trazer o mito para a cena contemporânea. Ela atualiza o mito no sentido em que ela traz obras da literatura brasileira, principalmente obras também do cinema, e ela faz uma intertextualidade com esses mitos. Ela divide o estudo dos mitos em origens, busca de si mesmo, encontro com o outro, percursos e passagens. Nesses 4 grandes blocos, ela vai trabalhar a origem dos mitos, com toda a pesquisa que ela fez, baseada em mitólogos, né? Um exemplo é o Junito Brandão, Junito de Souza Brandão, com quem eu tive aula na PUC, o grande mitólogo brasileiro, e outros que estudaram os mitos de outros países. Ela vai associando os mitos a histórias da literatura infantil, juvenil brasileira, a poemas e a filmes também. E o bacana do livro dela é que ela vai fazendo uma espécie de bate-papo com o leitor. Eu queria ler um trecho para vocês também sentirem como é o texto da Vera. É um texto
que tem um caráter acadêmico, sim, de uma pesquisadora, mas, ao mesmo tempo, é um texto que dialoga com quem está ali planejando sua aula e com quem está lidando com questões contemporâneas muitas vezes difíceis, né? Que o professor hoje, ele é observado, vamos dizer assim, para não dizer bombardeado, ele é observado de todos os lados. Ele não pode cometer nenhum erro, entre aspas. Então, determinados vocabulários, palavras, tratamentos que ele use, isso pode não funcionar. Então, eu acho que se apoiar nos mitos da mitologia grega, que é uma mitologia com a qual nós temos grande identificação, a literatura ocidental nasce com a mitologia grega, né? O poema Ilíada é um poema que é todo construído com base no mito grego, e a literatura ocidental nasce com a Ilíada, depois com a Odisseia de Homero. Então, eu acho que quando você pega um mito para ler para o aluno, para associar com um outro texto, com outro livro, com uma outra produção literária, uma outra produção artística, porque você também pode associar com ópera, com música, com composições, eu acho que o trabalho é certamente garantido que vai ser um sucesso. Nas palavras da Vera Tisman, ler as entrelinhas de um texto, desvendar suas intenções, descobrir o que está encoberto, é tarefa instigante e prazerosa. Neste livro, pretendemos mostrar que as entrelinhas dos textos literários contemporâneos podem entremostrar o legado cultural da antiguidade, em alusões à mitologia grega. Veremos que, embora distante no tempo, ela ainda e sempre se faz presente no nosso cotidiano, especialmente nas manifestações artísticas que trabalham com a palavra e a imaginação, literatura, cinema e TV também, porque muitas das nossas novelas são inspiradas em mitos gregos. Então, eu acho o trabalho dela, teatro também, um trabalho bastante assertivo. E aí, eu agora vou passar o livro para vocês verem o belo trabalho gráfico, porque ela vai colocar várias obras de artistas plásticos diferentes, com as referências, né? E ela sempre faz a associação também da mitologia latina com a grega. O que aconteceu com essas duas mitologias é que antes havia essa mitologia grega com heranças da mitologia egípcia também. E quando houve todo o domínio do Império Romano, do Império Latino, eles fizeram adaptações com os nomes dos deuses e, claro, que mudaram algumas configurações e características desses deuses. Até porque o grego, ele era mais aberto, o latino, ele era mais racional. O latino é que vai trazer toda a noção de direito. Não é à toa que o direito brasileiro é muito inspirado no direito italiano, que por sua vez vem do direito romano. Basta a gente pensar, né, como que é Roma, as ruínas romanas que a gente, quando tem oportunidade de ir a Roma, a gente vai conhecer o Fórum Romano. Então, você vai conhecer esse modelo de vida urbana diferente do que era na Grécia. Na Grécia, a gente está diante de um teatro, você está diante de uma arena, você está diante de um palacete de colunas aberto ao público, né? As praças. Já em Roma, você tem uma organização diferente. Eles já entram com essa arquitetura, com essa urbanização e com a questão do direito, que começa a sinalizar a ordem, a lei, a regra, o mundo organizado, que deveria ser respeitado. E claro que com isso o mito vai sofrer em muitas modificações. Quando a gente pega Eros, por exemplo,
que é o Cupido na mitologia latina ou romana, e ele vai ter algumas diferenças. Na mitologia grega, ele é muito associado a uma criança, é como se o amor fosse sempre uma criança. Ele é uma criança no sentido de ser desprovido de regras, né? Ele é assim, irracional. Ele é inconsciente, ele não te controla. E Eros, além disso, ele não pode enxergar a luminosidade. É como se ele tivesse com uma venda, como se ele tivesse cego. O amor é cego, né? E ele tem dizem, né? Ele tem as flechas em que ele vai atirar em alguém. Então também ele está sempre levando aquilo adiante. E ele, na verdade, não é filho de Afrodite. Atribui-se que ele tem essa filiação, mas ele não é filho de Afrodite. E o amor, ele é completamente assim, irracional, incontrolável. Você se apaixona por quem você muitas vezes não espera. E às vezes você se apaixona e mergulha tanto que depois você se arrepende e não sabe como que aquilo aconteceu. E Eros está ligado a essa pulsão de vida, que não é só o amor romântico, o amor do acasalamento, mas o amor também da criação, que dá novo sentido à vida, que faz você criar, você prosperar, você procriar. E no caso da mitologia latina, ela vai colocar uma certa racionalidade no mito. E o bacana do livro é que a Vera sempre localiza o mito grego e ela dá também a informação do mito latino, porque muitas vezes a gente se confunde um pouco. No caso de Dioniso, a gente conhece muito mais Baco, né? Você fala, Baco. Baco, ele é gordinho, ele parece até um barril, porque ele, na verdade, representa total falta de controle, a subversão, a transgressão, a falta de limite. E, no contrário, você tem Apolo, é Dioniso na mitologia grega, você tem Apolo, que é aquele ser esbelto, musculoso, né? Porque ele está sempre fazendo musculação, está sempre na academia, e ele é todo controlado, todo regrado. E Baco não. Baco é o extravasamento, aquela coisa completamente sem medida, né? É incomensurável, uma coisa assim que você não tem como medir. É o descontrole, é o que a gente precisa de fato. Na verdade, não são também rótulos que você tem que ser uma coisa ou outra. Você pode ser apolíneo, porque Apolo é muito ligado ao fogo, às luzes, à iluminação, né? Ao saber, e Dioniso é ligado a esse descontrole necessário que a gente precisa se desarmar de vez em quando. A gente precisa meter o pau na barraca ou meter os pés na jaca, né? Chutar o balde, isso tudo, que é o nosso lado mais Dioniso, né? E quando um adolescente, uma criança, ou mesmo nós adultos, nos deparamos com esses mitos, a gente pouco ou muito se identifica sempre com um e com o outro. Não é para a gente se fechar com um, dizer eu sou totalmente apolínea. Não sou totalmente apolínea nada. Eu sou dionisíaca também. E é bom que você seja um pouco de um pouco de outro, para te dar até mais conforto na sua vida, né? Para você não ter que fechar com nenhum desses arquétipos, mas para isso ser muito mais aberto e amplo para você. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, curiosidade? Querem escutar mais, né? Bom, eu separei um capítulo para também traçar mais algumas considerações, que é o capítulo que ela vai falar das mulheres que tecem, que fiam. E ela vai trazer isso para a literatura infantil e juvenil brasileira, que alguns a gente já conhece, né? A Moça Tecelã, da Marina Colasanti. É um conto bastante conhecido, está publicado pela editora Global, separadamente, com os bordados da família Dumont, e está publicado também num livro da Marina, 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento. E agora na coletânea...
Agora, na coletânea que ela publicou, com os 100 contos maravilhosos, né? Ali ia ter uma reunião de quase todos os contos da Marina. É o outro. Bom, então ela vai pegar As Três Fiandeiras, dos irmãos Grimm, o Rumpelstiltskin, dos irmãos Grimm também, A Moça Tecelã, da Marina Colaçante, Bia Bisabel, da Ana Maria Machado. Esses são em prosa. E vai pegar o Ponto de Tecer Poesia, da Silvia Ortoff, que é um livro que foi premiado pela Fundação do Livro Infantil, Prêmio Odilo Costa Filho, de textos inéditos. Lembra que existiam? O filho do Odilo fazia parte do júri também, né? Eram publicados primeiro pela editora Ebal, que era Priscas Eras, de final dos anos 80, início dos anos 90. E ela vai pegar Fio Após Fio, que é um outro conto da Marina, de uma ideia toda azul, e vai mostrando como que essas histórias conversam com os mitos gregos associados ao fiar e ao tecer, de Aracne, de Ariadne, de Penélope, e aí eu acrescentaria também as moiras, que são as parcas na mitologia latina. E ela vai trazer um poema interessante de uma autora goiana que eu não conhecia, da Ieda Schmaltz, do livro de Penélope, A Alquimia de Nós. É um poema interessante que a Penélope vai descobrir no regresso do marido que não valeu a pena esperar, que eu achei bacana, que é bem contemporâneo. Vou ler um trecho do poema para vocês. Enquanto ele estava longe, sua imagem foi crescendo e foi se mistificando. Foi demais engrandecendo toda a poesia. Mas quando olhei de perto, nele a imagem não cabia. Sua própria dele imagem ficou pequena a verdade. Enorme a irrealidade, o amor era miragem. Não era bem meu amado, o que eu havia sonhado. Por tantos anos de dores, e assim ficou perdido o que eu havia encontrado. Eu queria, se queria, que o meu malfadado Ulisses nunca tivesse voltado. Eu achei muito interessante, né? Porque ela vai mostrar uma outra perspectiva, assim como também o conto A Moça Tecelã, da Marina Colaçante, mostra a perspectiva da mulher que desmancha o tecido, que desfaz o tecido, mas desfaz de tal maneira que ela também desfaz o amado dela. Né? Para quem não conhece, ela é uma moça que mora numa casa simples, no campo, um lugar bacana, né? Uma paisagem bonita, mas um lugar simples. E ela começa a tecer até que ela tece um companheiro, um marido, um homem bacana, que tem um encontro amoroso interessante com ela. Eles se casam, eles vão para uma casa maior, aí ele passa a fazer exigências dela, que ela tecesse um castelo com escadarias, com arcos, com portal, com vitrais, com vários andares, com torre, até que ele coloca ela na torre, como uma tecelã presa lá no alto da torre. E aí ela começa a ficar tão triste, tão sozinha, tão solitária, que ela começa a não gostar mais do que ela estava tecendo, porque no final ela se descobre uma servidora do marido. Ela tecia os sonhos, os desejos dele. Aí um dia ele até pede para ela tecer estrebarias, coisas e peças de ouro, lustres e tudo mais que riqueza, né? Tudo que desse riqueza. Riqueza, vaidade, pompa, luxo. Aí ela começa a perceber que ela, do mesmo modo que ela tinha um fio que foi gerando tudo aquilo, é interessante esse fio associado à própria vida, né? A vida que a gente tece, assim como as moiras. Aí ela começa... O fio do cordão umbilical. O fio do cordão umbilical. Ela começa a puxar
de volta e a destecer tudo que ela tece. Diferente da Penélope, que destecia de noite, mas no dia seguinte, na espera do seu marido, Odisseu, ou Ulisses, né? Ela tecia novamente aquela mortalha para o sogro dela, que ela fica conhecida e, na verdade, uma criada vai delatar, porque ela era muito assediada pelos homens interessados num casamento. E ela engana todo mundo e fala, não, quando eu terminar de tecer a mortalha para o meu sogro, eu escolho o novo pretendente. E durante a noite ela tecia e depois ela destecia, né? E a personagem da Marina Colassante, a moça tecelã, ela vai, na verdade, destecer, inclusive, aquele marido que ela teceu. Ela desconstrói tudo. É muito bonito, porque ele vai sentindo o corpo, começa pelo pé, e ele vai percebendo que está destecendo, e ele tenta segurar, inclusive, o chapéu com a pluma, mas ele não consegue. Ela destece tudo e volta para uma vida simples, mais humilde, menos cheia de luxos, mas que a satisfazia muito mais. Isso é importante porque ela mostra também a possibilidade de você estar sempre andando numa linha ou numa estrada que tem ida e tem volta, né? A vida é feita de idas e voltas. E essa personagem desse poema da autora Ieda Schmaltz também faz isso, porque no fundo ela preferia que Ulisses nunca tivesse voltado. Ela se arrepende, né? Porque ela já não reconhece o amor dela naquele homem que voltou, né? O que eu achei interessante nesses dois contos é que não pude deixar de notar o papel da idealização dos personagens. O preço que é você idealizar, e aí quando você se toca, chega uma hora que você idealiza tanto que te sufoca, e aí você começa a repensar, inclusive, os seus valores na vida, e aí algumas pessoas se arrependem, mas já está tarde demais, ou então elas acabam desfiando para justamente já decidir o que de fato importa e vai tomar um outro rumo. Mas eu achei interessante, porque o amor tem muito a ver com a idealização e tem muito a ver com os valores, que é onde a gente é testado. E esses contos falam de formas diferentes a mesma coisa. Exatamente. Não é à toa que a psicanálise tão bem, né, Freud, a partir do mito de Édipo, principalmente de Édipo e de outros também, o Freud era um grande leitor, um grande estudioso de literatura, de mitologia, de arte de modo geral, isso, Shakespeare também, e não é à toa que ele se apropria desses mitos para tentar dar conta de explicar o próprio funcionamento da nossa subjetividade. E depois do Freud, Jung também se apropriou muito desses mitos para trabalhar com os arquétipos gregos, né, aplicados na psicologia analítica que ele desenvolveu. Quando ele a princípio era discípulo do Freud, depois ele vai seguir um caminho que ele vai se dedicar mais a essa produção de mitos, de contos de fadas, de histórias maravilhosas, histórias populares. E, de fato, o mito nos faz isso, né? Ele nos possibilita o encontro desses caminhos que nós mesmos construímos e desconstruímos, idealizamos e podemos também puxar e desmanchar e não idealizar mais. Eu falei disso também quando comentei sobre Eros, que quando eu estava falando das características do Eros na mitologia grega, que ele tem a característica de ser cego, de ser uma criança, de ter uma forma de um anjo, de ser também aquele que vai atirar as flechas, justamente porque o amor não é racional. E a gente, quando se apaixona, a gente se apaixona cegamente, né? Depois até tem pessoas que diferenciam a paixão do amor, que a paixão é cega. O amor você constrói, você amadurece, você aceita as diferenças, né? O Arnaldo Jabor tem uma crônica que eu acho que a Rita Lee fez um poema, não sei quem fez primeiro, o Jabor primeiro e a Rita Lee depois colocou a letra, que fala disso, de amor
e de paixão, mas que é mostrando justamente isso, né? Que o amor ele é uma coisa mais construída, mais amadurecida, e a paixão ela é completamente exacerbada, completamente derramando sempre pelas margens todas, né? E, de fato, o mito tem essa serventia. Não é à toa que muitos terapeutas, psicólogos, psicanalistas utilizam o mito para fazer um trabalho analítico com a pessoa. Porque o mito nos coloca em contato com o que tem de mais íntimo de nós. E o que é íntimo meu e é comum a outros. Por isso que eles são universais, por isso que eles resistem há milênios de anos, né? Há características que são comuns. Daí a gente poderia também pegar mitos de outras mitologias, sim, da mitologia indígena brasileira, da mitologia iorubá, para beber na fonte também da nossa herança africana, né? E pegar outra mitologia nórdica, mitologia egípcia e mitologia chinesa e outras mitologias asiáticas. Na verdade, os mitos estão sempre conversando com a gente. O próprio mito mesmo da criação do mundo, o mito da Bíblia, né? Que é um mito hebraico e que outras religiões, como a católica, as religiões cristãs, se utilizam também deles, né? Que são tentativas de explicar a origem da vida. E os nossos mitos indígenas são belíssimos, porque eles vão tentar explicar também os fenômenos naturais e aspectos que são próprios das culturas indígenas brasileiras, como, por exemplo, o guaraná, que é uma fruta nossa, a vitória régia, a mandioca, o milho, né? E outras questões mais. Então, o mito ele é sempre uma fonte de informação e de formação segura para o professor. Se o professor apoia o trabalho dele no mito, na sala de aula, seja em leitura, seja em interpretação, certamente vai ser um trabalho bem sucedido. E ele tem a oportunidade de associar com contos, como eu citei esses que ela cita, né? E esses contos de fadas, inclusive dos irmãos Grimm, nas Três Fiandeiras, é aquela mãe que bate na filha. Não sei se vocês lembram, a mãe está batendo, está dando uma surra na filha, que a filha, na verdade, era muito assim, preguiçosa, não queria fazer nada. E aí um dia a rainha passa e escuta a mãe surrando a filha, dando aqueles gritos. E aí ela pergunta, nossa, mas por que ela está chorando e gritando tanto, né? Aí a mãe diz assim, desculpa, ela não quer parar de fiar, ela quer fiar o tempo todo. Aí aquela rainha, muito esperta, pensa, opa, é a nora que eu quero ter. Uma nora que fia muito, que sabe fiar, porque isso era vamos dizer assim, uma grande qualidade, né? Você saber fiar e você ter persistência. E isso tudo associado à própria vida. Aí ela fala, então eu quero que ela se case com meu filho. E aí quando ela se casa, né? Ou melhor, quando ela vai se casar, eles a deixam num quarto fechado com pilhas para fiar linho. E ela entra em desespero e vem 3 mulheres horrorosas para ajudá-la a fiar, cada uma com uma característica muito feia, né? Uma horrorosa de rosto, a outra com uma boca deformada, a outra com o dedo deformado. Aí elas falam para a moça, olha, a gente fia isso aqui rapidamente para você, mas você tem que prometer que vai nos convidar para o casamento, porque a gente quer se arrumar no casamento, quer dizer, arrumar, né, alguma coisa boa ali para elas. Aí a moça concorda e elas fiam aquilo rapidamente e já fica tudo combinado com o príncipe. Mas aí quando o príncipe conhece aquelas 3 horrorosas, claro que essa simbologia do 3 também é importante, né? A gente tem várias tríades na história da nossa cultura, tanto religiosa quanto mitológica, né? Aí ela fala, bom,
aqui estão minhas 3 parentas, fala para o príncipe, elas vão estar no casamento. Aí ele fala, nossa, mas elas são horrorosas, por que essa tem o dedo feio, a outra a cara feia, a boca feia? Aí ela fala, é de tanto fiar. Aí ele fala, então está decretado, você não vai fiar nunca mais, eu não quero que você fique feia assim. Porque uma tinha um pé enorme, que dificilmente caberia num sapato assim de uma donzela, né? no pé feio. Aí ela se dá muito bem, porque além de ter aparecido aquelas 3 horrorosas, né? Aí o príncipe decreta, não vai mais, nunca mais. Então a gente também interpreta que essas 3 horrorosas são lados, entre aspas, horrorosos dela, que tem que aprender e amadurecer, né? Um é o pé, o outro é o rosto, o outro é o dedo, que tem que amadurecer e aprender a lidar com a vida para ela poder se transformar de fato numa mulher real ali, né? Numa princesa que vai se casar com o filho da rainha. E isso é muito interessante também, porque a palavra tecido e a palavra texto têm uma mesma origem, que são coisas que você vai construir, que você vai tecer, que você vai ali fazer na lida, na rotina. E a vida da gente é também um texto, né? Que você vai tecer, que você vai escrever. Cada um escreve a sua própria vida, cada um tece a sua própria vida. Então também é muito bonita essa associação da palavra texto e tecido. Esse é um conto de fadas que também gosto demais de trabalhar por essa simbologia associada ao tecer, né? Alguma pergunta, comentário? Será que dá tempo demais? De histórias muito boas, né? Bom, no Rumpelstiltskin de Grimm, na verdade, o pai vai mentir ao rei dizendo que a filha, ela transforma palha em ouro. Ela sabe fiar tão bem. É engraçado que esses reis são dados a serem enganados, né? Porque várias histórias contam, eles gostam de ser enganados. Aí ele vai dizer que essa filha, ela sabe muito bem transformar a palha em ouro. Aí o rei fica super contente, mas tranca a moça num quarto cheio de palha. Novamente, essa situação de ficar trancada num quarto, que é como se você ficasse trancada em você mesma. Você está trancada no quarto com a escuridão, fechado, você não se comunica com ninguém, você tem que se virar sozinha, você tem que amadurecer. No conto de fadas, essas criaturas, assim como no mito, representam partes de você, elementos seus para você dar conta de elaborar. Aí aparece um homenzinho minúsculo, né? um mini, e fala para ela, eu dou conta de te ajudar, eu vou transformar para você a palha em ouro, mas eu vou te fazer uma exigência. Você tem que sempre tem exigência, né? Você tem que me dar seu primeiro filho. E aí ela entra em desespero, mas se também ela não deixasse ele fazer isso, como é que ela ia casar? Porque também a transformação da palha em ouro é a própria transformação dela, né? Como se ela fosse essa palha, filha de um lá pobretão, que não tinha também valores nem nada, então é como se fosse a própria transformação dela. E aí ela vai aceitar isso, mas depois também ela vai passar mal pedaços para poder dar o filho para esse homenzinho tremendamente ruim, né? Porque claro que ele não estava pedindo à toa, porque ele também precisava desse filho dela no processo dele de metamorfose, de transformação. E aí é interessante que no conto de fadas, a grande característica do conto de fadas não são as fadas propriamente ditas, mas são as metamorfoses. E é esse embate do personagem com o próprio destino, porque fadas vem de fatum, em latim, que quer dizer destino, que está associado ao tempo. Daí também a gente está sempre tecendo o nosso tempo, o nosso destino. Somos nós mesmos que tecemos o destino.
Aí o personagem vai se transformar, vai passar por uma metamorfose, por uma transformação. A Marina Colasanti é uma que sempre prefere chamar os contos de fadas de contos maravilhosos, porque neles tem a característica do maravilhoso, do fantástico. E alguma coisa precisa ser transformada naquele protagonista, naquela protagonista ou nos outros personagens envolvidos. É sempre uma transformação que traz um amadurecimento, que traz alguma melhoria, né? A Nelly Novaes Coelho, ela faz aquela senhora da USP, aquela grande estudiosa da literatura infantil, ela gosta de diferenciar o conto de fadas do conto maravilhoso. Ela fala que o conto de fadas está mais associado à cultura ocidental, à cultura europeia. Os contos todos da Europa, desde Charles Perrault, as madames francesas, aos contos dos irmãos Grimm, dos alemães, do Hans Christian Andersen e outros, ela fala que são contos de fadas, porque tem a ascensão do personagem do ponto de vista psíquico, emocional, ou ponto de vista ligado à subjetividade. O personagem vai crescer, vai mudar de vida. E os contos maravilhosos, ela associa aos contos de origem árabe, das Mil e Uma Noites, do Panchatantra, que é uma coletânea persa também, da Índia, e da Kalila e Dimna, que é uma coletânea de fábulas que envolvem animais, né? Também de origem persa, da Índia, que são histórias construídas ligadas umas às outras. Essas três grandes narrativas, elas trazem uma história que está ligada à outra. Você nunca termina, por isso que a gente adora a contação de história. Você nunca termina a história. Quando parece que vai acabar, o grande contador liga e já traz outra história. É como o contador de causos também, né? Ele vai saber perceber os olhares das pessoas e ele já liga uma história na outra. E essas três fontes, que são fontes orientais, lá da Pérsia, né? Tem o ramo árabe também. Elas trazem as narrativas de histórias com ascensão mais ligada ao lado econômico, financeiro do personagem. Como se o personagem fosse se enriquecer, fosse se tornar mais poderoso financeiramente. Então ela fala que os contos maravilhosos estão ligados a essa origem aí, mais árabe, mais da Índia, e os contos de fadas ligados a uma mudança, uma ascensão da subjetividade do personagem. Eu acho bacana essa consideração. De modelo econômico. Isso. Reparem que é Simbal Marujo, que é aquele que você tinha que falar, aquele segredo para entrar na caverna, né? Do Aladim. Todos aqueles contos, eles realmente estão ligados a uma questão de poder, de tesouro, de você esconder o tesouro, de você esconder a riqueza, né? Toda aquela linhagem de Simbal Marujo, eles estão ligados a isso. Eu acho a consideração da Nelly também muito importante, mas o que nos interessa é perceber que são narrativas ligadas ao maravilhoso, ao fantástico, a essas origens do mito. A gente tem mais um tempinho, ela já fez ali um sinal para mim, que está faltando pouco tempo, então vou abrir para vocês, para saber se vocês têm alguma pergunta, curiosidade, comentário. Oi, Ninfa. Boa tarde, sou Evelyn Matos. Ninfa, querida, como a gente trazer essa criticidade para os nossos jovens em relação ao conto de fadas? Porque é complexo, né? Então, você acaba sendo tendenciosa, às vezes, em alguma colocação, assim mesmo, às vezes, a gente querer. Como é que você daria assim, uma dica para a gente trazer isso, trazer esse olhar reflexivo para o conto de fadas, para os nossos
alunos? É sempre importante a gente não fazer uma leitura ao pé da letra e a gente escutar o aluno, escutar o leitor, escutar o espectador, se ele está escutando a história contada ou lida pelo professor, né? Escutar, perguntar, o que você sentiu dessa história? Essa história faz você pensar em quê? Alguma coisa em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação ao seu contexto da escola. Eu acho importante trazer a história para o contexto daquele jovem, daquela escola. E escutar. Quando você escuta, você também vai ouvir coisas inesperadas, porque certamente ele vai se identificar com algum personagem. E eu repito, a gente não deve forçar a identificação, porque às vezes eles estão passando por uma questão lá, um problema de sexualidade. Aí você pega um mito ou um conto de fadas ligado a isso. E eles não viajam na sua proposta. Às vezes você pega uma outra história e eles fazem muito mais o link, a identificação do que com aquilo que você está esperando. E eu acho que hoje, diante de um mundo de tanta diversidade, que em relação aos gêneros, por exemplo, sexuais, não é mais homem e mulher, mas tem toda uma dezena, um leque de outros gêneros, a gente não pode forçar nenhuma identificação, mas esperar que esse jovem possa construir a sua singularidade. E eu acho que nada melhor que um conto de fadas e que um mito para possibilitar essa singularização do leitor, do adolescente. Porque, de repente, não é mais na identificação, é na singularização. Porque senão ele vai dizer, bom, mas aqui não me identifico com nenhum desses. Ou então eu sou mulher, mas não me identifico com essa mulher que tece e desmancha o manto de noite para esperar marido. Eu não estou esperando marido, eu não quero esperar. Então tá, você não se identifica com isso, mas como é que você se colocaria diante dessa história, desse contexto? Aí você joga para ele. Né? Você também não está dando resposta. Você está permitindo que ele se coloque, que ele construa esse tecido dele, né? Diga. Oi, eu sou Beatriz, da Fundação. Eu acho ótimo reforçar isso que você está falando, porque quando a gente fala na formação do professor leitor, que ele tem que se apropriar do livro, da leitura antes para a sala de aula, é para ele poder aprender a respeitar. Porque às vezes é isso que você está falando. Eu me aproprio do livro e vou direcionada, mas quando eu me aproprio mesmo, eu consigo abrir espaço de liberdade para outra interpretação, né? Então é isso. É só porque eu acho muito importante essa tua resposta. É uma coisa que a gente discute muito na psicanálise, porque a gente não tem mais paciente homem e mulher só. A gente tem paciente que não sabe nem se ele é ele ou ela. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes que você vai dizer, tá preocupada, e ela fala, mas eu não quero que você me trate assim por ela. Eu não sou ela. E você fala, tá preocupado? Eu também não sou ele. Então a gente tem que trabalhar agora com essa singularidade, com essa subjetividade, que cada um é que vai se entender com isso. Né? E acho que os mitos e os contos de fadas, eles permitem esses deslocamentos na leitura e no olhar que você faz frente àquele personagem. São personagens que, ao mesmo tempo, eles são neutros. Eles facilitam você olhar e, tem alguma coisa aqui que eu gosto, né? São ambíguos também. Existem personagens mitológicos que são ambíguos. Você não tem certeza. Tem cabeça de bicho, corpo de gente, uma perna de outro jeito. Quer dizer, há uma ambiguidade no ser que é muito atual, né? E se a gente faz isso com um jovem, nós vamos nos surpreender. Eu fui fazer um trabalho de contos de fada com um jovem no interior do estado do Rio, com contos de fadas, surpresas incríveis, porque eles percebem a questão da sexualidade em Chapeuzinho Vermelho. Né? O estupro em Chapeuzinho Vermelho é violento, né? Ele come mesmo come a vovozinha, come a criança, come todo mundo, né? E o menino, quando percebe isso, ele começa a rir no início. Ele dá essa risada que vocês deram, eles dão. Aí depois você vai para o papo sério, né? Porque realmente é isso. Pele de asno. O que é pele de asno, né? Então, eu acho muito importante todas essas colocações. E a gente está de peito aberto e ter coragem de ler esses textos para as crianças e jovens, dada a sua atualidade e a sua importância no mundo de hoje.
Regina. Eu sou Regina Porto. O Ninfa, eu tenho dado algumas palestras, até para a área de pedagogia, de professores, e às vezes eu fico surpresa com a patrulha do politicamente correto em cima dos mitos, né? E eu fico preocupada com isso e tenho falado nas minhas palestras sobre isso. Eu falo, gente, nós chegamos até aqui, a humanidade chegou aqui até através da oralidade dessas histórias, desses mitos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque me preocupa principalmente dos mitos, das lendas brasileiras. Que é um trabalho fundamental nas escolas e eu tenho ficado bastante preocupada com o que tenho visto, né? Olha, Regina, você tem razão. Existe uma patrulha enorme mesmo, mas acho que a gente sempre deve lembrar que os mitos, os contos maravilhosos, os contos folclóricos, as lendas, as fábulas, são criações da humanidade de um repertório que é um repertório muitas vezes milenar, que tem milhares de anos, né? São centenas, dezenas, enfim, e que eles são representações simbólicas de sentimentos e afetos nossos, e afetos que são muitas vezes universais. Claro que no caso da lenda, a lenda é mais regional, mas os mitos, eles são universais, né? E acho que aí a gente tem que sempre pensar que quando você lê, você deve deixar a leitura, a interpretação para o leitor. Você pode conversar, você pode discutir, você pode incentivar, né, o debate, mas não levar uma leitura fechada, dirigida. Porque senão também a gente se decepciona, a gente cria uma expectativa, idealiza, pegando aquilo lá que a Juliana falou do amor, e aí não funciona. Mas acho que as pessoas têm que parar com isso, porque essas construções, elas, na verdade, nos ajudam a lidar, inclusive, com essa violência que a gente vive hoje. Violência em todos os sentidos. Violência sexual, violência urbana, violência na linguagem, porque justamente te coloca em contato com uma criação, com uma ficção que faz parte da nossa fantasia. Sem fantasia, a gente não vive. A gente precisa da fantasia. Enquanto a gente dorme, a gente sonha o tempo todo. A gente não se lembra, ou lembra parcialmente do sonho. Mas da mesma maneira que durante o dia a gente está sempre pensando, de noite também. Só que a gente não tem o controle da censura no sonho. O sonho é liberto, ele é livre. E ele nos leva para lugares e caminhos que a gente não planeja. Então, a gente está produzindo fantasia, porque a gente precisa dela. A gente precisa dessa fantasia para viver. Acho que aí, se a gente argumenta que é por meio da fantasia que a gente consegue viver de uma forma menos opressora, né, menos violenta, eu acho que pode ser interessante. Elaborar o real também, exatamente. Só um pitaco sobre isso. Eu sempre vejo como a vida, a gente precisa da vida para sonhar, né? Mas a gente precisa do sonho para realizar e se realizar na vida. E eu acho que é muito assim. Bom, minha dúvida. Principalmente as crianças que leem muito, eu fui uma, eu vi como os contos de fada vão formando a nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar a vida e de sentir. E depois de mais velha, quando eu fui reler, acho que foi Andersen, não lembro, eu fiquei muito impressionada com o maniqueísmo, né? O bem e o mal, o pobre e o rico, a bonita e a feia. Isso foi uma coisa até que me incomodou um pouco. E eu acho que, hoje em dia, a gente vê, inclusive, nas redes sociais, discursos maniqueístas, né? Eu vou estar comigo, eu vou estar contra mim. E muita hostilidade como consequência dessa forma de pensamento. Então, como é que a gente poderia, tanto nas escolas, aproveitar esse lado maniqueísta dos contos para trabalhar o discernimento, e como a gente poderia, inclusive, passar a escrever contos trabalhando o discernimento para ajudar na formação dos leitores e dos futuros adultos, digamos assim. Trabalhar esse olhar de discernimento e de tolerância. Alguns contos trazem mesmo esse maniqueísmo, e
principalmente contos que estão adaptados. Eu costumo dizer que os contos que estão traduzidos dos originais, raramente tem alguma que você tem que optar pelo bem e o mal, porque oscila aquela ambiguidade do animal no mito que a Marisa falou agora, né, de você ter um corpo que é meio animal, que é meio humano. O próprio Eros tem um corpo assim, que é meio anjo, né, que tem asas. E isso, no conto de fadas, o personagem ele não é só bom, nem é só ruim. Claro que tem alguns contos de fadas que isso é mais forte, mas eu acho que aí o desafio na escola, o desafio para o professor e para nós todos, adultos, é poder transpor esse maniqueísmo, é mostrar que nós somos bons e ruins ao mesmo tempo, que você precisa de dar mais alimento para o seu lado bom. Tem até uma anedota indígena brasileira que o Daniel Munduruku gosta de contar, que dentro de você moram 2 cachorros. Um cachorro ruim e um cachorro mau. Aquele que você alimentar, ele vai vencer. Então, você tem que alimentar esse lado bom, né? E que quando você está diante de uma história também, que tem a personagem, que tem um lado bom e um lado ruim, você vai ver ali onde é que você se encontra, como que você se acha ali. Se você se identifica com algum personagem daquele, por quê? Como? Acho que a discussão tem que ser essa. Isso, se você se identifica, como? De que maneira? E por quê? Né? E você não pode fechar. Ah, se identifique com o Chapeuzinho, que ela é boazinha. Não é tão boazinha assim também. Porque o próprio lobo fala, tome este caminho. E aí ela vai, entende? E tudo que você quiser interpretar. Então também não é assim. Oi. Eu sou Soraya, atualmente aposentada. Queria que você ampliasse um pouquinho quando você fala do alimento e pegando um pouco a pergunta da Regina, porque no cotidiano da escola a gente tem um mito de se trabalhar o mito, porque na realidade poucos, né, projetos de formação de leitor tem o mito presente na contação, na leitura. E aí, quando você fala da questão do alimento do bem e do mal, queria que você ampliasse isso. O que será, né? Que tipo de alimento que esse professor, que esse mediador precisa para entrar nessa, né? De que o mito é significativo, que eu preciso estar fazendo o conto de fada assim. Não sei, porque me bateu isso, né? Pelo tempo, a gente tem pouco, quase não se vê, né? O trabalho do mito. Parece que é um mito se trabalhar o mito, né? Você tem toda a razão. Uma coisa aqui, Ninfa. Eu acho que o Visconde partido ao meio do Ítalo Calvino, ele ajuda muito a gente entender que a gente é feito do bom e do mal, né? Bela indicação. Visconde partido ao meio, Ítalo Calvino. Bem lembrado. É verdade. Eu acho que, para responder você, Soraya, e acho que tem a ver também com o que a Regina, a Juliana, a Evene provocaram, perguntaram, acho que esse livro, ele vem a calhar. Estou aqui fazendo a propaganda. Acho que a Vera vai adorar, né? Quando a gente contar para ela. Esse livro vem a calhar porque ele traz os mitos e traz outras histórias contemporâneas de autores e autoras brasileiras. Vou passar de novo para quem não manuseou. E ela traz também filmes, exemplos do cinema, traz poemas, ela faz aquilo que a gente chama de intertextualidade, que é a conversa de textos. Eu acho que isso fortalece o professor. Porque o professor, muitas vezes, ele fica com esse mito, que ele não vai trabalhar o mito, porque ele não se sente fortalecido. Sempre que ele se sente fortalecido, ele enfrenta. Então, um salão do livro, um seminário, um bate-papo, um encontro, uma leitura nova, um partilhar leituras, um curso de formação de leitura, tudo isso são alimentos para esse professor.
né, para ele se fortalecer. E a gente percebe isso em relação a vocês, professores do município, porque você, Soraya, foi daquela primeira turma que a Fundação deu aula lá para vocês, né, sei lá, 2006. Você, por aí, né? 2004. Você é lá do início. E vocês passaram a frequentar o salão, você se aposentou e está aí. Está aí beirando, né? Está aí se alimentando. Então, acho que é isso. Esses encontros são propícios para vocês, são propícios para os alunos. E acho que um livro como esse, que é um livro premiado, é um livro que tem a ousadia de misturar no mesmo volume conto de fadas, mitos, contos folclóricos, histórias contemporâneas, poesia, cinema. Acho que isso é formidável. E o professor se sente à vontade, porque às vezes ele viu um filme que dá a ele mais conforto e ele pode, de repente, partir do filme. Eu também não tenho nenhum problema com isso. Você primeiro começar com o filme para depois ler e depois discutir o mito ou o conto de fadas. Porque às vezes você se sente mais fortalecido no filme. E Pele de Asno, por exemplo, tem um filme francês que é fortíssimo. Nem estou falando de Disney, estou falando isso, com Catherine Deneuve. Então você parte do filme e o filme te dá o caminho para você ir fazer um mergulho nos mitos e nos contos. O que falta às pessoas, de modo geral, aos professores, aos adultos mediadores de leitura, é se fortalecer, se nutrir. Porque se você tem argumento, você enfrenta o aluno e enfrenta a família se ela vier discutir com você que você está trabalhando com alguma coisa politicamente não correta, né? Então, acho que é isso. A gente tem que estar sempre se alimentando na própria fonte, na própria literatura. Gente, muito obrigada. Foi bem instigante nosso debate, nosso encontro. Obrigada, Marisa, Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. Seguimos. Seguimos, vamos em frente. Muito obrigada. Às 15h teremos um outro livro, Marcados pelo Triângulo Rosa, um outro tema, né?